2100, a raça humana chegou à beira da extinção. Como chegamos a tal ponto? Um evento dessa magnitude não ocorre de uma hora para outra. Levou quase um século para a humanidade cair do ápice de sua civilização. Com o início do século XXI, as pessoas que outrora viam uns aos outros como os maiores inimigos passaram a ver o meio ambiente não mais como algo garantido, mas como algo mutável. Diversas teorias de mudança da natureza começaram a surgir, algumas sem nenhuma base, mas o consenso era de que o mundo estava mudando. Se isso era verdade ou não, nunca chegamos a saber, porque algo muito mais destrutivo que a natureza foi capaz de trazer nosso planeta natal para a destruição: a guerra. Com a desculpa de proteger o meio ambiente, diversos países ricos passaram a invadir países com uma flora e fauna mais preservadas. Novas leis de extração e utilização dos recursos naturais haviam sido implantadas, restringindo muito o acesso da população comum à produção de riqueza. À primeira vista, a justificativa dada era satisfatória para muitos, mas com o vazamento de informações acerca da extração de recursos naturais pelos governos que intervieram para proteger esses espaços, o clamor popular e a revolta dos que se sentiam enganados só cresceu. Porém, o estopim ainda estava por vir. Quando o incêndio assolou uma floresta no continente africano, sob domínio chinês, os Estados Unidos usaram isso como desculpa para invadir o continente e expandir sua zona de influência. Se esse incêndio foi natural, um descuido do governo chinês, ou mesmo uma sabotagem proposital do governo americano, nunca ficamos sabendo, mas a guerra entre as duas superpotências já estava prenunciada. Se esse incidente não tivesse ocorrido, sem dúvida, outro teria sido a causa. Logo, o mundo mergulhou em uma terceira guerra mundial. Porém, desta vez, os lados não eram somente 2 ou 3. A princípio, a União Europeia apoiou os Estados Unidos. Porém, com o gasto bélico subindo rapidamente e a recusa do governo americano de liberar a extração de recursos do Novo Mundo, eles abandonaram o lado americano para buscar seus próprios domínios. Enquanto isso, os países subjugados se revoltaram contra as potências globais, aproveitando sua fragilidade por causa da guerra. A União de Países da América Latina tentou, com algum grau de sucesso, expulsar as tropas norte-americanas apenas para serem surpreendidos pelo governo australiano. E a cada troca de poder, leis ainda mais restritivas dificultavam o acesso aos recursos naturais. Enquanto isso, na África, o domínio chinês estava obtendo sucesso, até que uma revolta na Índia fez com que todos os planos do ditador fossem por água abaixo. Achando-se superiores, as tropas africanas atacaram a Europa, que estava muito ocupada em disputar o controle da Rússia com a China. E é claro que isso é apenas uma visão continental. Dentro de cada nação havia conflitos entre grupos de todos os lados. Curioso que foi a guerra, não o uso desenfreado dos recursos naturais, que queimou até a última gota o combustível fóssil. E, por ironia do destino, foi exatamente essa escassez que causou o fim do que era chamado de mundo moderno. Porém, não da maneira que você está pensando. Na busca por fontes alternativas de energia, cientistas conseguiram separar matéria da antimatéria e, dessa forma, ao provocar colisões dessas partículas, foram capazes de extrair partículas de graviton. O graviton era uma partícula que, quando recebia uma carga magnética, alterava a gravidade. Com ela, seria possível produzir energia elétrica através de hidrelétricas de forma praticamente infinita. Por um momento, o sorriso voltou aos rostos das pessoas. A esperança no fim da guerra nunca pareceu tão real. Entretanto, é quando a chama da esperança ressurge que você está mais propenso a se queimar.
Alguns meses após o anúncio da descoberta, um teste que deveria ter sido secreto acabou nas páginas de todos os jornais. Os Estados Unidos criaram a primeira bomba de gravitons. A bomba G não era destruída, não irradiava, não queimava, ela simplesmente aumentava a gravidade de uma certa área em 1000 vezes. 4 vezes a gravidade da superfície do Sol. Qualquer coisa nessa área era instantaneamente esmagada pelo próprio peso. Porém, o mais mórbido de tudo era que, por causa da imensa pressão, cristais se formavam na superfície do solo e qualquer matéria orgânica virava diamante. O terreno onde foi testada a primeira bomba G se tornou uma superfície completamente plana até onde a vista alcança, encrustada de diamantes. A partir daí, virou uma corrida contra o tempo para saber quem seria o primeiro a causar a destruição global. Mas surpresas sempre vêm de onde você menos espera. No que provavelmente foi um acidente, a Austrália estava fazendo um teste com a bomba G, disparando na direção da China. Porém, seu alvo não era o continente, mas uma área no Oceano Índico. Acreditando ser um ataque direto, o governo chinês disparou diversas bombas G em direção a alvos ao redor do globo, que foram rapidamente respondidas com o envio de outras bombas G dos demais países. Essa reação em cadeia, o que viria a ser conhecido como Dia G, em 14 de outubro de 2087, o mundo acabou. A população humana, que havia chegado próximo aos 10 bilhões em seu auge, viu seu número reduzido pela guerra e, agora, restavam menos de 1 bilhão de pessoas. Não somente isso, várias espécies animais e vegetais haviam sido erradicadas. Ficou claro que a vida no nosso planeta estava próximo a seu fim. Em busca de solucionar o problema da escassez, cientistas localizaram 2 planetas capazes de aceitar a vida humana, porém em pontos opostos da galáxia, o H Beta 5 e ZA Gama 9. Seguindo essa descoberta, os recursos disponíveis passaram a ser direcionados na construção de espaçonaves capazes de cruzar o cosmos em direção a esse novo lar. Todavia, a humanidade dizimada pelos horrores da guerra estava dividida. De um lado, aqueles que acreditavam que a falta de um controle estatal na utilização dos recursos havia causado o fim da Terra. Do outro, muitos culpavam os governos por toda aquela matança. As diferenças eram tão grandes que a vida em sociedade havia se tornado insustentável. A solução encontrada foi a divisão dos 2 grupos, que na época ficaram conhecidos como comunistas e capitalistas. Cada grupo iria para um planeta diferente, fundar uma nova sociedade, seguindo padrões completamente distintos. Os comunistas visavam criar uma sociedade ideal, completamente igualitária, livre de armas e preconceitos, e preservando a natureza. Entretanto, os capitalistas queriam formar uma sociedade livre de qualquer intervenção coercitiva, fosse por governos ou indivíduos, seguindo as leis de mercado e respeitando a propriedade privada e os direitos naturais. Ambas as frotas, construídas utilizando tecnologia de graviton em seus motores, abrigavam 1 milhão de pessoas cada. Elas eram equipadas com um computador central capaz de tomar as decisões necessárias enquanto as pessoas eram mantidas adormecidas em suspensão criogênica até chegar em seu destino. Embora as naves fossem idênticas, os capitalistas optaram por outra abordagem. Decidiram separar o computador central em 2 partes, cérebro e cerebelo, que agiam independentemente um do outro. Cada decisão necessária deveria ser tomada pelo cérebro e apresentada ao cerebelo, que, após confirmar, enviaria a ordem para o restante da nave. Caso o cerebelo recusasse a decisão, ele apresentaria uma alternativa para ser analisada pelo cérebro, e assim sucessivamente até que o comando fosse executado. Caso mais de 1 segundo se passasse sem qualquer decisão do computador central, um sistema de análise faria uma varredura de ambos os sistemas para verificar se há algum defeito. Caso fosse detectado, ou se um dos 2 sistemas parasse de funcionar, o outro ficaria encarregado de dividir seu poder computacional em 2 partes que assumiriam a função dos 2 sistemas.
Se os responsáveis das naves comunistas sabiam ou não desse plano, não podemos dizer. Ainda que soubessem do projeto, seria considerado inviável, já que a humanidade estava correndo contra o tempo. A extinção de várias espécies desestabilizou a flora e fauna numa escala global. O projeto precisava ser terminado antes do completo colapso do ecossistema do planeta. Porém, apesar do trabalho extra, as naves ficaram prontas poucas semanas depois. Então, no ano de 2100, finalmente a espécie humana deixaria a Terra. Os comunistas estavam decididos em pegar o planeta UH-Beta 5, que era mais próximo. Então, restou aos capitalistas se direcionarem ao planeta ZA-Gama-9. Assim, cerca de 900 naves partiram em direção ao planeta UH-Beta 5, que ficou conhecido como Equality, e aproximadamente 100 naves rumaram ao planeta ZA-Gama-9, batizado de Prime. Todos estavam inconscientes durante a viagem, então, somente ao chegar em seu destino, puderam ver os resultados de sua jornada. O planeta Equality foi o primeiro a receber vida humana, no dia que viria a ser conhecido como 1º de janeiro do ano 0. Porém, das 900 naves que saíram da Terra, pouco mais de 700 chegaram ao planeta, e pelo menos 100 delas tiveram dificuldades no pouso, o que causou uma perda média de 50% dos seus tripulantes. Mas para os sobreviventes, um mundo completamente novo os aguardava. Assim que aterrissaram, as naves iniciaram o processo de despertar, adaptando a atmosfera do interior ao ambiente externo, de forma que as pessoas poderiam se acostumar antes de explorar o ambiente desconhecido. Durante todo o dia 0, nenhum humano pisou na superfície do planeta, mas esse processo de assimilação não poderia demorar, já que não havia comida nas naves. Então, no dia 1 do ano 0, logo ao raiar do dia, as pessoas saíram das espaçonaves e foram se aventurar pelo novo mundo. Lembrando que estamos utilizando anos terrestres para fazer a contagem. É muito complicado falar em ano quando estamos nos referindo a planetas diferentes. Felizmente para os colonos, o planeta Equality era um verdadeiro paraíso. Por se tratar de um planeta relativamente próximo ao Sol, o período de translação era cerca de 2 vezes mais rápido do que o da Terra, de modo que o ciclo das estações levavam apenas 6 meses. Por causa disso, a vegetação crescia bem rápido e plantas davam frutos com maior constância. Some a isso a grande variedade de plantas comestíveis. Era muito fácil coletar comida direto da natureza. Além disso, a vida selvagem era muito amigável. O maior animal terrestre, apelidado de Giant, tinha 2 pernas e nenhum braço, sendo um herbívoro que passava a maior parte do tempo parado, se movendo apenas para se alimentar. Se encontrasse um deles dormindo, poderia confundi-los com uma pedra, por causa da sua pele dura e áspera. O maior predador terrestre, chamado de Fang, não era maior que um lobo, e, apesar de andarem em bando, dificilmente atacavam grupos humanos. Isso porque eles tinham muito medo do fogo, e era muito mais fácil caçar um fur. Esses pequenos seres se reproduziam rapidamente e eram abundantes, ganhando esse nome por causa da sua pele, da qual podia ser extraído um couro de alta qualidade. Podem ter se passado centenas de anos, mas para os tripulantes das naves, era como se apenas tivessem acordado de uma boa noite de sono. Então, assim que puderam ver o planeta em que se encontravam, passaram a se organizar de imediato. Haviam muitas naves, porém apenas um continente no planeta, de forma que assim que chegaram, os colonos passaram a se organizar em pequenos grupos chamados comunas, cada uma delas independente das demais. Algumas comunas caçavam, enquanto outras viviam somente de colher frutos para comer. A ideia era que todos iriam buscar comida nas proximidades e trazer de volta para a comuna, onde tudo seria dividido igualmente entre as pessoas. Não haviam líderes, eram todos iguais e se alguma decisão precisava ser tomada, havia uma votação e a maioria decidia. A princípio, houve uma discussão do que fazer com as espaçonaves. Os painéis solares que energizavam as mesmas ainda estavam funcionais, mas não haviam equipamentos eletrônicos, com exceção dos supercomputadores de cada nave, então decidiram não utilizá-los. Lembrando do passado e como a tecnologia destruiu seu planeta natal, as pessoas preferiram abandonar as naves, como ruínas de uma civilização extinta. Não havia lugar para computadores em uma sociedade verdadeiramente igualitária.
Como não haviam fronteiras, algumas discussões sobre grupos diferentes estarem coletando frutos em uma mesma área acontecia com certa frequência, mas nada realmente significativo. O primeiro real problema que temos registro ocorreu no meio do ano 2, quando membros de uma comuna, que ficava em uma área mais pedregosa, com pouca vegetação, começaram a atacar membros de outras comunas para roubar comida. O diálogo foi tentado por diversas vezes, mas por fim, 5 comunas próximas tiveram que se unir para matar todos dessa comuna, que continuavam roubando comida das demais. Um incidente trágico, mas nem se compara aos acontecimentos posteriores. Por volta do ano 5, os problemas desse sistema começaram a aparecer de forma mais clara. Já que todo o trabalho era repartido igualmente, muitas pessoas se recusaram a participar da coleta de comida, ficando apenas em suas casas, feitas de madeira e pedras, esperando para comer do que os demais traziam. Por causa disso, foram criadas regras onde, se você deixasse de trabalhar pela comuna sem um bom motivo, não teria direito a receber comida. Claro que nem todas tinham essa regra, e nem todas criaram isso ao mesmo tempo, mas de forma geral, ao final do ano 5, todas as comunas já tinham alguma lei nesse sentido. Infelizmente, isso só causou mais problemas. Primeiramente, muitas pessoas começaram a fingir estar doentes, e como não havia equipamentos como termômetros ou vacinas, não era possível saber se a pessoa estava ou não doente. Na verdade, por causa da falta da medicina moderna, doenças e ferimentos eram um problema sério. Haviam algumas plantas utilizadas para fazer chá, mas fora isso, se você tivesse alguma infecção, a morte era provavelmente o desfecho final. Por causa da desconfiança gerada, os caçadores e coletores começaram a duvidar das alegações de incapacidade dos seus companheiros de comuna. Então, como uma forma de fazer justiça aos seus olhos, muitos deles começaram a esconder parte de seu trabalho para não dividir com os demais. Outros passaram a consumir parte do que pegavam antes de trazer para a comuna. Afinal de contas, ninguém poderia dizer que um caçador pegou 6 furs, mas comeu um deles e trouxe apenas 5 de volta. Isso gerou apenas mais desconfiança, até o ponto que uma medida drástica foi adotada. Muitas comunas instituíram o voto para decidir se alguém receberia ou não comida. A partir daí, o frágil tecido social se desfez e o caos passou a imperar. Vários partidos começaram a surgir dentro das comunas. Algumas pessoas se esforçaram muito, mas por causa de seus baixos resultados, ou simplesmente por desavenças com alguém do grupo, acabaram por não receber comida alguma. Essa situação escalava muito rápido. Grupos grandes dentro da comuna começavam a deixar seus inimigos políticos de fora da distribuição. Alguns líderes desses grupos ameaçavam as pessoas de voltarem para que ela não recebesse comida, especialmente as mulheres. Desse modo, muitos recorreram à violência dentro da própria comuna, resultando em diversas mortes. Nos melhores casos, havia uma ruptura e certos membros iam montar sua própria comuna. Os maiores prejudicados por esses conflitos eram os fracos. Doentes e feridos eram abandonados à própria sorte, geralmente para morrer, enquanto que mulheres se submetiam aos caçadores mais violentos, apenas para garantir um pouco de comida. A vida era difícil. E sem ninguém para mediar as desavenças, logo recorriam à violência. Paus e pedras eram armas mais comuns. Até lanças de caça estavam sendo utilizadas para matar outros seres humanos. Por volta do ano 20, o planeta inteiro estava dividido entre facções, constantemente em guerra. Eles só aceitavam pessoas fortes. Os fracos eram explorados ou mortos por eles. Este período ficou conhecido como a Era da Escuridão. Porém, em meio a todo esse caos, um homem surgiu. Seu nome foi apagado da história, mas o pseudônimo que ele adotou para si simbolizava o ideal pelo qual todos os habitantes de Equality estavam buscando quando deixaram a Terra: Karl Marx. Marx tinha conhecimentos avançados em medicina e tecnologia, criando remédios a partir de certas plantas e armas para a defesa dos mais fracos. Com seu discurso de ajudar os necessitados, rapidamente seu exército cresceu em números. Mas o mais importante é que mesmo com armas rudimentares, porém feitas de metal, até mesmo os mais fracos habitantes de uma comuna poderiam ameaçar os exércitos das facções mais fortes. Levou quase 20 anos,
Mas finalmente no ano 42, Marx conseguiu cumprir seu objetivo. Ele criou a União das Comunas, um país unificado que se estendia por praticamente todo o continente sob o domínio de apenas um homem. Não, um ser quase divino, que levou a humanidade para a Era da Luz, ou pelo menos era o que a maioria achava. Existe muito pouca informação sobre Marx durante ou antes da Era da Escuridão. Muitos acreditam que ele era professor, talvez de história ou engenharia, mas não é possível saber com certeza, pois Marx apagou todos os registros anteriores. O que de fato ocorreu foi que por volta do ano 25, Marx conseguiu religar um dos supercomputadores das espaçonaves. Aparentemente, sua comuna ficava próxima de uma das chamadas ruínas, e ele se lembrava muito bem de como entrar. Aparentemente, ele estava tentando religar o sistema durante sua chegada, mas quando finalmente conseguiu, ele obteve um conhecimento perdido, onde encontrar certos tipos de minério, como purificar e forjar o metal, como fabricar certos tipos de remédios. Todos os milagres que ele alegava estar fazendo nada mais eram do que os registros de várias informações trazidas dos milênios da humanidade na Terra. E com esse conhecimento, ele conseguiu o apoio das massas de pessoas abandonadas pelos mais fortes e subjugou todos os exércitos que se opunham a ele. Infelizmente, sua bondade para com os mais fracos era apenas uma fachada. Marx queria poder. E se dizer que iria curar os doentes e proteger os deficientes lhe dava poder, então ele faria isso. Mas nem mesmo a Era da Escuridão havia preparado a humanidade para o horror que foi a Era da Luz em Equality. Entretanto, no ano 48 do calendário de Equality, as naves Entrepreneur finalmente chegaram a Prime, e uma civilização completamente nova estava prestes a começar. Prime. Ano 48, dia 276. Neste dia, aparentemente comum para os habitantes de Equality, as naves Entrepreneur chegaram a Prime. E assim como no outro planeta, foi preciso um dia inteiro para despertar e adaptar as pessoas ao novo ambiente. Claro que dia 276 é apenas uma forma de dizer. Para o calendário dos habitantes de Prime, este era o dia zero. É complicado falarmos em anos, nos referindo a planetas diferentes. O próprio planeta Prime tinha um período de translação quase 4 vezes maior do que o da Terra, devido à distância de sua estrela. Isso gerava alguns problemas para os recém-chegados. As estações duravam praticamente um ano inteiro. Portanto, haviam anos de seca extrema e anos de frio intenso, intercalados com anos mais amenos. Por causa disso, a geografia do planeta era bem acidentada, o que causava muitas erupções vulcânicas e terremotos. Olhando do espaço, o planeta parecia ter milhares de ilhas, grandes e pequenas, separadas pela água a grandes distâncias. Mas nos períodos de seca, as ilhas próximas ao Equador se tornavam uma espécie de cadeia de montanhas, quando o nível da água baixava. Por outro lado, nos períodos de inverno, a água próxima aos polos congelava, tornando possível atravessar os mares a pé. Isso fazia com que as plantas crescessem de forma muito errática e tornava a vida selvagem bem agressiva, principalmente nos períodos de clima ruim. Ainda assim, dentre os animais, a espécie Venom se sobressaía, uma espécie extremamente venenosa e agressiva. Uma só gota de seu veneno seria capaz de matar instantaneamente uma pessoa adulta. Ao chegarem no planeta, os humanos rapidamente se voltaram para a construção de bases utilizando a tecnologia disponível. Apesar de haver discordâncias, muitos dizem que a primeira coisa feita foi instituir um sistema monetário digital, utilizando os supercomputadores das naves. Através de uma blockchain compartilhada entre os vários computadores disponíveis, era possível realizar transferências de dinheiro rápidas e seguras. Além disso, servia como forma de registrar propriedades, para evitar conflitos, já que o registro mais antigo era o mais válido.
A moeda virtual chamada Credits era mantida através da energia dos painéis solares, e a cada transação, uma pequena parte era paga aos mineradores, que garantiam a velocidade e manutenção do sistema em proporção à energia fornecida. Se o número de moradores caísse, o valor da recompensa por transação aumentava, incentivando as pessoas a direcionarem energia para o sistema. Entretanto, se houvessem moradores demais, a recompensa poderia ser muito fracionada, incentivando a busca de um melhor uso para a energia disponível, como uma empresa ou indústria, por exemplo. Felizmente, já que as naves não precisavam de energia para os propulsores, haviam muitos painéis solares disponíveis, que foram repartidos igualmente entre os tripulantes. Com isso, muitos decidiram se separar dos demais, enquanto outros ficaram próximos às naves para construir uma cidade. No início da colonização de Prime, os humanos entraram em contato com os Venoms. Várias pessoas ao redor do planeta foram atacadas por essas criaturas, que injetavam seu veneno letal e levavam suas vítimas para as tocas, geralmente subterrâneas. Para se defender dessas bestas ferozes, as pessoas passaram a utilizar os painéis solares para energizar uma cerca elétrica ao redor das localidades. Isso, somando com a forma como o dinheiro era utilizado, tornava a energia o bem mais precioso naquela época. Digamos que se você tivesse 3 painéis, você poderia colocar os 3 para minerar credits, para energizar sua casa e utilizar os aparelhos elétricos, ou utilizá-los para proteger o local onde morava. Também poderia dividir o destino de sua produção de energia entre as opções. Não ter uma forma de defesa contra os Venoms era uma aposta muito arriscada. Por causa disso, muitos preferiam ficar juntos em grandes cidades, já que o perímetro de uma cerca cresce pouco comparado à área protegida. Isso fazia com que menos energia fosse demandada de cada um do grupo para manter a proteção. Imagine essas cidades como condomínios, onde você tinha que pagar pela segurança, disponibilizando parte de sua energia para eletrificar as cercas. Porém, nada impediria alguém de sair da cidade e montar seu lar em separado. A quantidade de energia produzida pelos painéis de uma família poderia defender uma propriedade relativamente grande, onde seria possível plantar e colher sem maiores problemas. Além disso, muitos plantavam em grandes áreas e levavam para a cidade, onde trocavam por credits, que depois utilizavam para comprar insumos e outros produtos antes de voltarem para suas fazendas. Mesmo sem direcionar energia para a mineração, o sistema funcionava para eles, pois era interesse dos comerciantes fazer a troca. Ainda assim, era possível minerar de qualquer lugar do planeta, já que o sistema era descentralizado. As primeiras empresas a surgir lidavam com problemas mais imediatos, ou seja, segurança, saneamento, saúde. E isso foi facilitado imensamente pela abundância de diamantes nas proximidades dos locais de pouso. Antes de aterrissarem, os computadores enviaram uma bomba G para limpar o terreno e garantir um pouso mais seguro. As formas de vida comprimidas pela gravidade extrema viraram diamantes, que foram utilizados para a criação de ferramentas como pás e picaretas, por exemplo. Essas indústrias também tinham uma vantagem ao utilizar o conhecimento armazenado nas espaçonaves para fazer produtos de forma mais rápida e abundante. Mais uma coisa que precisa ser mencionada é a criação de uma arma G, a G-Gun, que utilizava a tecnologia de gravitons, mas em escala menor. Esse tipo de arma se tornou muito popular, pois ela não matava, apenas incapacitava o alvo por alguns minutos, através de um tiro de partículas, facilitando a captura ou a reparação de um dano porventura causado. O desenvolvimento estava indo relativamente bem, mas ainda haviam diversos problemas por causa da falta de certos materiais, e exploradores ainda buscavam quais recursos poderiam ser encontrados para substituir certos tipos de insumos. Até que um desses exploradores mudou o mundo, não pelos seus atos em vida, mas pela sua morte. Ethan Ryder era um jovem explorador de 27 anos. Em uma de suas buscas em cavernas por metais preciosos e outras riquezas, no ano 82, ele e seu grupo caíram em um túnel dentro de uma formação rochosa, que os levou a um ninho de Venoms. O único a não cair do túnel, Drew Knight, apenas conseguiu fugir do local, enquanto escutava os gritos agonizantes de seus companheiros.
Ao saber disso, o pai de Ethan, Brian Ryder, ficou abalado. Ele era o dono do maior complexo tecnológico da região norte do planeta, a Ryder Company, muito conhecida por sua tecnologia de holografia sólida. Agora seu filho mais velho havia sido morto por essas criaturas desprezíveis, e ele não poderia permitir isso. O Sr. Ryder arriscou praticamente todo o seu dinheiro oferecendo recompensas pelas cabeças desses monstros. Milhares ou até milhões de Venoms foram exterminados. Mas um homem de negócios como ele não iria deixar as oportunidades passarem diante de seus olhos. Cientistas contratados para pesquisar os corpos dos Venoms descobriram algo extremamente importante. A glândula que produzia o veneno dos Venoms continha um composto que, quando devidamente tratado, poderia se tornar ácido sulfúrico. Ter um ácido tão potente de forma fácil mudou completamente a maneira como os humanos viam esses monstros. O que antes era um perigo para a humanidade havia se tornado agora uma fonte de renda. Com o ácido sulfúrico, era possível a criação de baterias, compostos químicos e até mesmo medicamentos. Logo, pessoas passaram a criar Venoms como se fossem animais da Terra, claro que com muito mais cuidado. Mas aí surgia o problema do que fazer com o corpo desses animais depois de extraído o composto. Bom, a carne de Venom era tóxica, mas após o processo de extração se tornava limpa, e como eram predadores, suas fibras musculares continham muita carne e gorduras para garantir sua força. Alguns diziam que o gosto era similar ao da carne de porco, embora não possamos garantir a veracidade dessa informação. Com os avanços gerados por essa descoberta e pela possibilidade de armazenar energia mais facilmente, a humanidade evoluiu de forma nunca antes vista. Até o ano 100, o avanço tecnológico havia ultrapassado o da Terra em seus últimos momentos. Carros voadores utilizando a tecnologia G haviam se popularizado. Além disso, a produção de painéis solares para a captação de energia, que agora podia ser armazenada, tornava mais fácil ainda a vida das pessoas. Entretanto, isso era apenas o começo. Uma das maiores invenções da história da humanidade estava prestes a ser descoberta. Enquanto isso, Equality passava por seu momento mais sombrio, a Era da Luz. Equality, ano 42, dia 159. O sonho de Marx estava completo. Com a assinatura do Tratado da União, finalmente a União das Comunas, ou UC, estava formada. Agora, o poder de Marx, que já era grande, se tornou incontestável. Ninguém mais ousava desafiá-lo, apesar da sua idade avançada o tornar fisicamente debilitado. Mas nada disso importava enquanto ele detivesse o conhecimento tecnológico. Para comemorar a fundação da UC, todos os grandes líderes das comunas mais poderosas e importantes foram chamados, bem como seus conselheiros e demais proeminentes, para um banquete como nunca foi visto em Equality, e sem dúvidas, um acontecimento que nunca mais se repetiria. Em meio à festança, Marx se levantou e começou a discursar, contando histórias de seus tratos com as comunas e seus ideais para uma UC próspera e perfeita. Porém, a última frase do seu discurso deixou todos os presentes horrorizados. E para que este mundo ideal seja alcançado, todos vocês terão de morrer hoje. Antes mesmo que tivesse tempo de reagir, com um apertar de botão, Marx enviou uma descarga elétrica pelo chão de metal, matando instantaneamente a todos, exceto ele, que estava em uma plataforma isolante. Essa que ficaria conhecida como a Noite do Silêncio marcou o início de uma nova era. Mas não deixe que o nome o engane. Alguns registros indicam que os gritos dos eletrocutados naquela noite foram ouvidos em vilarejos próximos. Infelizmente, essa seria a melodia apropriada para os anos que se seguiriam. Após eliminar todos que pudessem apresentar alguma resistência ao seu domínio, a primeira medida de Marx foi aprisionar o conhecimento. Todos os restos das espaçonaves deveriam ser levados até a capital da UC. Marx não poderia arriscar de mais alguém obter o conhecimento da Terra como ele.
Na justificativa de construir uma fortaleza para proteger os oprimidos de ameaças externas, todos os computadores, painéis e peças foram transportados de vários pontos do continente para a capital da UC, na época chamada de Engels. Com isso, o plano de Marx pôde começar. Com a promessa de ter justiça, igualdade e principalmente comida, muitos mudaram de várias comunas ao redor do planeta até Engels, em busca de uma vida melhor. E a princípio, parecia que tudo iria bem. Graças às tecnologias de plantio e produção que Marx implantara, havia comida e segurança em Engels, o suficiente para manter sua população muito bem. Talvez, devido ao fato da Era das Trevas ter sido tão ruim, a utopia marxista parecia um sonho em comparação. Mas logo esse sonho se tornaria um pesadelo. Com a caça utilizando tecnologias modernas, a produtividade deu um salto, mas por causa da promessa de igualdade para todos, não havia um sistema de preços. Logo, toda a produção era consumida rapidamente. Era preciso mais, e para isso, Marx teve de expandir seus domínios, até ocupar praticamente todo o continente. Mas um maior número de trabalhadores também significava um maior número de bocas para alimentar, de forma que eles foram obrigados a se esforçar cada vez mais para cumprir as metas exigidas por Marx. Com o tempo, alguns já pensavam em abandonar a UC. Vendo isso, Marx rapidamente iniciou um plano de construção de muralhas para defender sua população de ataques bárbaros, aqueles que não se submetiam ao domínio marxista. Isso resultaria na construção dos famosos Três Anéis, mas Marx não vivera para ver esse projeto terminado. Em 62, aos 87 anos de idade, Marx faleceu. O clamor foi imenso, tanto por aqueles que realmente acreditavam em seus ideais, bem como por aqueles que acreditavam na mitologia criada ao seu redor. Marx cuidou de espalhar boatos de que ele teria sido o primeiro a pisar no planeta Equality, além de outras coisas sobrenaturais que tornavam sua vida uma história épica. Com seu falecimento, seu único filho tomou seu lugar. Os registros comprovam que o nome dele era Lenin Marx, mas, assim como seu pai, ele assumiu a alcunha de Karl Marx. A partir daí, Karl Marx passou a ser um título de governante supremo, sendo que todos os próximos líderes adotariam esse nome após a subida ao poder. Infelizmente, o novo Marx era muito mais cruel. Primeiramente, ele deu continuidade ao plano de seu pai, terminando exatamente no ano 100 os Três Anéis, apesar de alguns registros indicarem que a obra estava programada para terminar no ano 80. E mesmo no ano 100, não estava plenamente pronta, mas a inauguração ocorreu mesmo assim. No centenário da chegada da humanidade em Equality, uma nova sociedade havia se consolidado. Começara uma nova era, a Era da Luz. E a maior representação dessa era foram os anéis. Cada anel era uma muralha de 50 metros de altura, se estendendo por uma vasta área, com a cidade original de Engels como centro de tudo. O primeiro anel, que seria nos limites de Engels, foi batizado oficialmente como Anel de Marx. Nele, vivia o governante, seus atendentes diretos, conselheiros e membros de alto escalão. Desfrutando de uma vida fácil, nenhum trabalho braçal era feito pelos membros do primeiro anel, pois os empregados das mansões vinham do segundo anel. Dentre as mansões, o castelo de Marx saltava aos olhos, sendo feito inteiramente de metal, com pedaços das espaçonaves antigas. Também era um local praticamente místico, pois os materiais para sua construção literalmente vieram de outro mundo. Porém, a maior riqueza do palácio, e talvez do mundo inteiro, se encontrava em seu interior, uma rede de todos os computadores trazidos da Terra, com o conhecimento de milênios acumulados. Somente alguns poucos técnicos podiam entrar nesse local praticamente sagrado. E mais ainda, a Sala da Luz, onde ficava o mainframe por onde o atual Marx da vez poderia consultar a sabedoria dos séculos anteriores, estava fora dos limites. Qualquer outro que ousasse entrar na Sala da Luz era condenado à morte, bem como toda a sua família até 3 gerações. Já o segundo anel, denominado Anel dos Revolucionários, era onde os fiscais do governo moravam.
Basicamente, seu objetivo era comandar a produção de comida que ocorria no terceiro anel. Dentre os habitantes, os mais prestigiados eram os que trabalhavam no primeiro anel e os comandantes militares. Soldados e oficiais moravam no segundo anel, porém sua posição era mais precária. Comida não lhes faltava, mas não tinham nem de longe o mesmo que os membros do primeiro anel. Porém, nada se comparava com a miséria do terceiro anel, chamado de Anel dos Proletários. Seu objetivo, em tese, seria proteger a população de ameaças externas. Mas é claro que o objetivo era prender os trabalhadores que viviam na miséria dentro das muralhas. O terceiro anel ocupava mais de 90% da área total dos 3 anéis, e esses já ocupavam mais de 80% do continente. Os únicos que não estavam dentro dos anéis eram tribos nômades, que sequer representariam perigo a um soldado da UC, muito menos conseguir transpor as enormes muralhas que cercavam a utopia marxista. E com essa desculpa, Marx manteve a maior parte da população presa entre as 2 muralhas imensas, sendo forçados a produzir comida e bens, em sua maioria, para os membros dos anéis superiores. Armas de fogo eram proibidas para qualquer um que morasse abaixo do segundo anel, e sob pretexto de fazer uma divisão igualitária da comida, os membros do terceiro anel constantemente passavam fome. Mortes por inanição eram comuns entre eles, e mesmo tendo muitos filhos, poucas crianças chegavam aos 15 anos. Entretanto, havia uma luz no fim do túnel. Todos os anos, o próprio Marx ia até o terceiro anel, no último dia do ano, e escolhia 10 crianças que nasceram naquele ano, para serem levadas ao segundo anel e se tornarem oficiais, o que significava que toda sua família direta deixaria a miséria do terceiro anel. Isso era feito com 2 propósitos. O primeiro, alimentar a esperança de um dia subir para o segundo anel. Isso fazia com que muitos se mantivessem motivados a continuar vivos e diminuía as chances de revolta. Mas o segundo motivo era o principal: manter o número de trabalhadores. Apesar de milhões morrerem, principalmente pela fome, todo ano, praticamente todas as mulheres tinham um filho, na expectativa de que a criança fosse escolhida para ascender ao segundo anel. Assim, a população se mantinha estável, apesar da miséria absoluta. Esse dia especial no final do ano, onde os nascidos eram selecionados, se tornou um feriado, conhecido como Natal. Infelizmente, ser escolhido não garantia uma vida boa para sempre. Qualquer deslize, qualquer tentativa de ajudar alguém do terceiro anel era crime, e a pena mais comum para um membro do segundo anel era o envio ao terceiro anel. E para aqueles que viviam no primeiro anel, a morte era a sentença por trair a confiança do soberano Marx. Esse sistema conseguiu perdurar por praticamente 400 anos sem muitos problemas. Houveram revoltas, tentativas de assassinatos, e sempre que o Marx da vez falecia, deixando mais de um herdeiro, muito sangue era derramado na corrida pelo poder. Ainda assim, o sistema de castas era sólido e as muralhas mantiveram as coisas sob controle. O sistema se tornou praticamente uma religião, sendo Marx considerado como um deus pela sua população. A Sala da Luz se tornou parte do ritual de iluminação, onde o descendente de Marx se tornaria o próprio ao receber o conhecimento de suas vidas passadas. A informação de que os humanos vieram da Terra foi apagada. Era proibido falar disso nos primeiros anos, e com o tempo as pessoas esqueceram desse fato. Muitos até desdenhavam daqueles que ainda acreditavam que os humanos vieram do céu para a Equality. A crença mais comum era que as muralhas foram construídas pelo poder mágico de Marx para protegê-los, e que ele era o salvador da humanidade. Infelizmente, após quase 500 anos, a situação havia se deteriorado muito. O uso intensivo das terras do terceiro anel para a produção deixou muito do terreno árido. Animais como furs foram exterminados na busca por comida pouco depois da construção dos anéis, e a ocorrência de pragas era abundante. Os Giants foram caçados até sua extinção para a confecção de joias e outros objetos de adorno por causa das pedras de suas couraças, para embelezar os lares dos moradores do primeiro anel. Porém, no alvorecer do ano 526, ocorreu algo único em Equality.
No dia 37, as pessoas acordaram naquela manhã com uma visão absurda. Um objeto desconhecido pairando no céu sobre a UC. Ao ver isso, Marx correu para a Sala da Luz em busca de respostas, somente para ser surpreendido mais uma vez. Um homem desconhecido apareceu na sua frente, repetindo a mesma mensagem em um loop eterno. Saudações! Essa mensagem está sendo transmitida em todas as frequências. Viemos em paz do planeta Prime. Pretendemos pousar nessas coordenadas. Caso nossa mensagem não seja respondida em 24 horas, assumiremos que o pouso foi autorizado. Na manhã do dia 38, a nave pousou dentro do terceiro anel, e finalmente os habitantes de Equality puderam ver algo que nunca sequer pensariam que poderia existir: um shopping mall. O reencontro dessas duas partes da humanidade separadas por séculos geraria repercussões que nem os habitantes de Equality e de Prime poderiam imaginar. E isso só foi possível por causa dos avanços tecnológicos em Prime, por séculos anteriores. Prime, ano 107, dia 84. A situação em Prime estava começando a mudar. Nesses quase 60 anos desde a chegada ao novo planeta, a maior parte dos humanos que haviam habitado Prime eram nativos do próprio planeta. Portanto, a maioria nunca havia visto com seus próprios olhos o que havia ocorrido na Terra. E mesmo aqueles que vieram da Terra eram crianças naquela época. Então, contos de pessoas que sobreviveram ao dia G eram poucos. Isso deu início ao que seria chamado de crise energética. Quando os humanos chegaram a Prime, convencionou-se que cada espaçonave pertenceria aos tripulantes, na proporção de sua contribuição para a construção das mesmas. Como todos os humanos que haviam embarcado tinham de comprar seu lugar, com dinheiro ou trabalho, ao final, a propriedade das naves foram separadas por tripulantes, ou seja, isso também incluía os painéis solares. Porém, com o tempo, algumas famílias cresceram mais do que outras, tornando o potencial energético de cada pessoa desigual. Poucas pessoas eram donas de verdadeiras fazendas de energia, enquanto outras não tinham nada além da permissão de estar em uma cidade protegida das intempéries do planeta. A desigualdade havia atingido seu ápice. Mas não confunda desigualdade com pobreza. Até as pessoas do segundo anel de Equality dariam qualquer coisa para ser um pobre em Prime. Por causa disso, um movimento contra a desigualdade começou a se formar, iniciando como uma ação de caridade, o Fundo de Ajuda aos Pobres, ou FAP, que teve sua origem com a proposta de arrecadar credits e doá-los para as pessoas menos afortunadas, começou a ganhar muita fama e popularidade. Porém, a ideia a princípio legítima e nobre ganhou ares de autoritária quando membros do FAP passaram a exigir que todos obrigatoriamente tivessem de contribuir com suas atividades. Obrigar pessoas a contribuir com um fundo ia contra a lei natural, e nenhum tribunal aceitaria essa cobrança. Mas como o território do planeta era muito dividido em ilhas, desde que todos de uma determinada cidade aceitassem de forma voluntária, a regra poderia ser exigida. Desse modo, o FAP passou de um fundo para um verdadeiro partido político, dominando certas cidades e se recusando a fazer negócios com cidades que não aceitassem a contribuição obrigatória. Será que a liberdade estava fadada ao fracasso? Será que um Estado estava prestes a nascer? Felizmente, essa pergunta nunca precisou ser respondida. Quando deparada com a situação, Stella Young se inspirou em seus antepassados e olhou para o céu em busca de respostas. E lá, ela pôde ver a solução para esse problema. Bem ali, acima da cabeça de todos, pairava uma fonte de energia que, se pudesse ser utilizada, daria fim a este conflito. Com um projeto aparentemente insano, os humanos de Prime iriam finalmente extrair energia diretamente da sua estrela matriz. Com um custo de quase 170 mil credits, lembrando que credit é uma moeda deflacionária, portanto, este valor era muito mais significativo naquela época. A partir do ano 108, foi iniciado o Projeto Solaris. Utilizando em sua maioria
materiais vindos de asteroides, foi construída uma trilha de painéis solares que faziam a volta ao redor da estrela. Era necessário que os painéis dessem a volta para garantir que sua energia pudesse ser coletada o ano inteiro. Ela então era armazenada e, quando chegava num certo ponto, o sistema disparava um de seus vários canhões fotovoltaicos, atingindo uma das plataformas geralmente marinhas na superfície de Prime. Dessa forma, a geração de energia se tornou algo infinitamente superior. Além disso, os canhões solares, como ficaram conhecidos, também poderiam ser direcionados para asteroides que porventura estivessem em rota de colisão com Prime. Estela se tornou a mulher mais rica do planeta em menos de 2 décadas. Mas seu propósito original nunca foi esquecido. Ela doou grande parte das ações do projeto Solaris para a Starlight Foundation. Essa fundação tinha como único objetivo ajudar os menos afortunados de Prime a terem uma segunda chance na vida. Além disso, ela fornecia energia extremamente barata para as pessoas ao redor do planeta. Por causa disso, a FAP perdeu força, e os poucos que ainda restavam, preocupados apenas em dominar os outros, logo passaram a ser rechaçados pela sociedade. Com essa abundância de energia, a vida se tornou ainda mais próspera em Prime, permitindo mais avanços tecnológicos. Dentre estes, um se sobressai, o elemento zero. Toda matéria possui massa, mas a massa desse elemento é definida pela quantidade de prótons e nêutrons em seu núcleo. Mas e se houvesse um elemento sem núcleo? Foi pensando nisso que os cientistas conseguiram sintetizar o elemento zero. A princípio, suas aplicações eram meramente teóricas e especulativas, mas tudo mudou quando alguém decidiu bombardear o elemento zero com gravitons. Dizer que o resultado mudou o universo seria uma simplificação. O elemento zero tinha massa zero, mas quando em contato com partículas G, ele adquire massa negativa. Graças a essa descoberta, seria possível viajar mais rápido que a luz. Parecia algo impossível, mas após o processo de terraformação do planeta Z-Alpha-Gamma-8, Prime não era mais o único planeta em seu sistema a abrigar humanos. Em 146, o planeta Alpha recebia seus primeiros colonizadores com a intenção de se estabelecer. E ele não foi o único. Logo, diversos planetas da galáxia começaram a ser terraplanados e povoados. Utilizando a tecnologia LSP, Light Speed Travel, uma rede de comércio interplanetário se formou no 3º século. Mas a maior conquista de Prime, seu orgulho, foi a terraplanagem do 3º planeta do Sistema Solar, um lugar chamado Terra. O comandante Gabriel Williams, da tropa Lightyear, foi o responsável por trazer novamente a vida ao planeta natal dos seres humanos. Ironicamente, Gabriel só pôde chegar a tal ponto porque seu avô, Paul Williams, alguém muito humilde do longínquo planeta Sigma, recebeu a ajuda da Starlight Foundation. Mas o comandante Williams não estava apenas querendo consertar a atmosfera e o ecossistema da Terra. Sua busca principal era por vestígios dos remanescentes de antes da fuga do planeta e quaisquer sinais de civilizações antigas e sua cultura. Imagine a surpresa quando no ano 411 ele encontra não somente uma civilização, como pessoas vivendo nos subterrâneos do planeta. Esses remanescentes, vivendo em situações difíceis por séculos, conseguiram criar uma comunidade funcional embaixo dos escombros do planeta. Muitos já nem acreditavam mais haver algo fora do abrigo, mas graças ao trabalho de terraformação, o planeta voltou a ser habitável. Demorou algumas décadas, mas logo a Terra passou a fazer parte da rede de comércio intergaláctico. A civilização de Prime havia criado uma rede de planetas, cada um com sua cultura, natureza e recursos diferentes, mas todos respeitando a ética e a propriedade privada. Se alguém não estivesse satisfeito com sua vida no planeta onde nasceu, bastava se mudar para outro. Viagens entre os planetas era algo tão comum que poderia ser requerida por um programa em seu Smart System, uma espécie de celular do futuro. Caso houvesse um conflito, bastava escolher alguma Chain Justice, que o caso era resolvido no máximo em uma semana. Na maioria das vezes, a sentença já estaria disponível na blockchain no mesmo dia. Dentre os serviços de Chain Justice,
O maior e mais caro era o Prime Justice, porém esse geralmente só era utilizado no caso de conflitos de alto valor ou entre outros sistemas de Chain Justice. Mas a descoberta de seres humanos na Terra era apenas o início. Agora, visando aumentar a rede de comércio intergaláctico, todos estavam com seus olhos voltados para a Equality. Que recursos haveria lá? Quantas ideias inovadoras e descobertas científicas teriam ocorrido no planeta? Chegar até lá não seria um problema, mas levar uma grande variedade de mercadorias que pudessem interessar aos habitantes de Equality demandava tempo. Afinal, não sabiam que tipo de produtos poderiam interessar a eles. Neste sentido, o comandante da Trade Ship Fair Prime, Joseph Miles, em conjunto com várias outras empresas, montou a primeira expedição preparada para comercializar com o Equality. No dia 38 do ano 526, membros de duas civilizações separadas por mais de meio milênio finalmente se reencontraram. Ao pousar no Distrito 17, o mais densamente populado do Terceiro Anel, as portas da nave Fair Prime se abriram, apenas para revelar um universo completamente novo para os habitantes de Equality. A primeira coisa a ser feita era uma explicação do comandante Miles. Após explicar toda a situação, ele disse que as lojas estavam abertas para negociações, porém, elas só receberiam credits. Os habitantes de Equality não conheciam nem mesmo o conceito da moeda, muito menos o que seriam credits. Então Joseph explicou que eles poderiam trazer quaisquer bens que possuíssem e trocá-los por credits com os avaliadores. Lojas especializadas que ficariam logo na entrada do distrito comercial. Muitos estranharam. O conceito de trocas era bem conhecido pelos habitantes, mas credits ainda era algo novo, introduzido por esses humanos que literalmente vieram do céu, falando uma língua quase idêntica à deles. Mas então, em meio à multidão, um senhor de idade se aproximou do comandante. Seu nome era Nathan, e disse que não tinha nada para trocar, exceto 3 sementes de uma planta nativa de Equality. O comandante respondeu a Nathan que essas sementes poderiam não ter nenhum valor em Equality, mas como os habitantes de Prime não conheciam tal planta, para eles essas sementes tinham um grande valor. Joseph deu 100 credits para cada uma delas, totalizando 300 credits. E Nathan entrou para trocar seus recém-adquiridos credits por uma refeição, provavelmente a comida mais deliciosa que ele já havia saboreado em sua vida. Vendo isso, os habitantes do 17º distrito correram para suas casas paupérrimas, pegando qualquer coisa que encontrassem para trocar por credits. Imagine o choque deles ao perceber que pedras, aparentemente sem valor, eram muito apreciadas pelos avaliadores por causa dos elementos químicos que elas continham. Logo, a notícia se espalhou, e até oficiais do Segundo Anel chegaram para averiguar o que se passava no local. Estonteados com a beleza do centro comercial, eles não sabiam o que fazer. Não haviam ordens prévias sobre o que fazer caso uma espaçonave viesse do céu e abrisse um shopping ao lado da cidade. Um mensageiro foi enviado ao Primeiro Anel para buscar orientações, mas ele nem mesmo seria necessário. Marx já estava a caminho do local, mas por causa da distância, iria demorar 1 semana até sua chegada. E durante essa semana, as trocas entre os moradores de Equality e a tripulação de Prime já estavam ocorrendo o tempo inteiro. Até mesmo os guardas do Segundo Anel costumavam ir à espaçonave para comprar objetos. Dentre os bens mais procurados estavam comida, luzes e principalmente armas. Armas de fogo eram proibidas para membros do Terceiro Anel, mas armas G estavam se espalhando com uma velocidade assombrosa. E uma dessas armas foi parar nas mãos de um homem que mudaria tudo. Henry, um pobre camponês do Terceiro Anel, logo se tornaria uma figura conhecida no universo inteiro. Equality, ano 526, dia 45. Marx finalmente chegou ao Distrito 17. Sua visita tão repentina não permitiu que os responsáveis fizessem os preparativos para a festividade que geralmente sua visita significa, e nem puderam encobrir parte dos problemas, como era de costume. Mas ele estava aqui apenas com um objetivo: contato com esses seres humanos estrangeiros. Primeiramente, logo após sua chegada, Marx se reuniu com o supervisor do Distrito 17 e seus conselheiros para decidir como abordar a questão.
Após uma visão geral dos acontecimentos, ficou decidido que seria melhor para o próprio Marx visitar a espaçonave e conversar com seu comandante. Naquela mesma tarde, Marx finalmente se dirigiu ao Trade Ship Fair Prime. Após dar uma volta nas várias lojas e ver a grande variedade dos produtos disponíveis, experimentando algumas iguarias no caminho, a comitiva se dirigiu a um dos seguranças pedindo para falar com seu líder supremo. Sem entender muito, o oficial avisou ao comandante Joseph Miles sobre a situação. Logo, os dois se encontraram e começaram a discutir a situação. Uma conversa no mínimo inusitada. Para Miles, Marx era o dono do terreno onde eles haviam pousado e, portanto, devia estar pedindo alguma compensação. Para Marx, Miles era o líder desse povo que agora desejavam fazer parte do seu domínio e trouxeram esses presentes para agradá-lo. Após essa amigável conversa, onde cada um não entendia bem o que o outro estava pensando, Marx se reuniu com os conselheiros para decidir que recompensa dar para os estrangeiros pelos presentes trazidos. No dia seguinte, um emissário foi até Miles com a proposta de que ele e alguns indicados por ele poderiam pertencer ao primeiro anel, enquanto os membros de sua tripulação pertenceriam ao segundo anel, em troca da espaçonave e todos os seus bens. Para Miles, isso parecia uma piada. Ele explicou ao emissário que não era dono da nave. Os donos eram as empresas donas das lojas, que por sua vez tinham acionistas como donos. Além disso, não era interesse dos membros de sua tripulação ficar em Equality, sendo que eles ficariam no máximo 1 mês no planeta, ou até os produtos começarem a acabar. Marx ficou furioso com essa resposta e passou a arquitetar um plano contra os visitantes. O problema era o tempo. Ele tinha menos de 3 semanas para conseguir fazer algo, e considerando a velocidade com a qual os produtos eram vendidos, talvez bem menos. Com uma janela de tempo tão apertada, não seria possível trazer todas as tropas do continente para aquele ponto em tão pouco tempo. A princípio, ele pensou em proibir que as pessoas comprassem, mas essa ideia foi rapidamente descartada, pois isso faria com que os estrangeiros partissem imediatamente. Então, uma ideia melhor lhe ocorreu: utilizar os miseráveis do Distrito 17. Eles eram uma quantidade considerável e, com um pouco de manipulação, poderiam facilmente ser convencidos a entrar em guerra contra os visitantes do espaço. Então, na manhã do dia 48, Marx iria promover um discurso voltado aos residentes. Tal coisa nunca havia ocorrido antes. Então, toda a população se reuniu nesse dia histórico. Quando Marx subiu ao palco, toda a multidão fez silêncio, como se estivesse esperando as palavras de seu Deus. A princípio, ele falou de suas realizações e melhorias na situação dos pobres habitantes do Terceiro Anel, que eram mentiras, mas ninguém da audiência teria como contestar. Marx também dizia se solidarizar com os desafios enfrentados pelos pobres camponeses. Mas seu tom de voz mudou drasticamente quando passou a falar dos visitantes intergalácticos. Marx ressaltou a desigualdade entre os habitantes de Equality e os recém-chegados, como que sugerindo que o sofrimento que eles passavam de algum modo era culpa dos estrangeiros, e que eles deveriam pagar por isso. Por fim, ele disse que tudo que eles haviam trazido estava em Equality, e era direito do povo tomar tudo para si, como uma forma de reparação. Após incitar as massas, ele ordenou que os pobres civis desarmados invadissem a Trade Ship Fair e tomassem o controle de tudo. Muitos ficaram com receio, já que os seguranças da nave tinham equipamento moderno e seria altamente perigoso tentar invadir assim. Percebendo sua hesitação, Marx pediu que confiassem nele e assegurou que tudo ficaria bem. Nesse momento, uma voz se levantou em meio à multidão, gritando: "Tudo bem nada! Nós vivemos nossas vidas sempre a um passo da morte. E agora vamos atacar aqueles que melhoraram nossa vida na última semana? Estamos na beira do abismo. Nossas vidas estão por um fio. Ou como dizem os estrangeiros, on the edge." Essa fala, de um homem chamado Henry, teria repercussões maiores do que o próprio poderia imaginar. Isso causou uma grande discussão na audiência. De imediato, ele foi preso pelos oficiais e levado para ser torturado e morto. Mas não havia tempo para isso. Marx tinha coisas mais importantes para se preocupar.
Com palavras bem escolhidas, ele conseguiu reacender o fogo revolucionário no coração do seu povo, que imediatamente marcharam em direção à Trade Ship Fair. Quando viram aquela turba enraivecida, os guardas da nave sabiam que havia algo errado. Ao adentrar no departamento de compras, começaram a saquear e destruir as lojas. A segurança tentou restaurar o controle da situação, mas não havia como lidar com uma imensa multidão atacando, mesmo com armas G. Até seus coletes G, uma forma de defesa pessoal que repelia os ataques físicos, não conseguiam mais aguentar a magnitude da turba atacando em conjunto. Nesse momento, o comandante Miles tomou a decisão de partir imediatamente. Quando sentiram o tremor da nave prestes a abandonar o planeta, todos correram para fora. Quando a nave saiu da atmosfera, finalmente puderam calcular os danos. Esse tipo de selvageria não era esperada de pessoas racionais. Nem mesmo os remanescentes da Terra agiram de forma tão violenta. Por fim, 36 invasores não conseguiram sair da nave a tempo. Miles achou melhor devolvê-los a seu planeta, já que eram apenas camponeses. Infelizmente, os sequestrados por Marx não tiveram a mesma sorte. 28 pessoas foram capturadas e levadas pelas tropas. Dentre eles estava a chefe de segurança, Yara Williams. Mais tarde, Marx ordenou que os prisioneiros fossem levados para uma prisão no Segundo Anel, onde ele pretendia extrair informações. Então, os 28 foram levados, ou melhor, 29. Harry também havia sido preso naquele mesmo dia, e foi enviado junto com os estrangeiros. Harry era, para todos os efeitos, uma pessoa muito comum, um pobre camponês do Terceiro Anel. Enquanto a maioria dos camponeses havia abandonado o conceito de família para terem mais filhos, a fim de ter uma maior chance de ser promovido ao Segundo Anel no Natal, muitos ainda mantinham a tradição familiar, mesmo porque esse instituto era valorizado no Segundo Anel. Logo, deve ser uma forma de levar a vida, muitos pensavam. A família de Henry era assim. Porém, depois de perder seu irmão mais chegado, ainda quando criança, ele ficou muito triste e sem perspectivas, até que seu tio, que passou a criá-lo após a morte de seus pais, começou a ensiná-lo sobre o valor da vida. Isso lhe deu toda uma nova mentalidade de valorizar os direitos individuais, apesar dele não saber que se chamavam assim. Quando preso, Harry teve muito tempo para conversar com os estrangeiros, e dentre os prisioneiros, Yara foi quem mais se aproximou de Harry. A princípio, parecia apenas uma troca de informações. Harry contava como funcionava seu mundo e ouvia como funcionavam os mundos de fora. Contaram para ele histórias de vários mundos, alguns completamente diferentes uns dos outros, com pessoas e culturas bem diversas, mas todos unidos pela defesa da propriedade privada e da liberdade, onde pessoas pobres haviam ascendido para fortunas. Recursos novos que permitiam tecnologias que pareciam magia para os habitantes de Equality. Yara ensinou para ele que informação é a maior arma de qualquer pessoa e comunicação vencia guerras. Enquanto isso, Miles levou o assunto de Equality até a Prime Justice, que já se tratava de um assunto entre várias corporações em um planeta. Após colher os depoimentos e as provas da Trade Ship Fair, uma delegação foi enviada até Equality para ouvir o outro lado da história. Porém, dessa vez a situação não foi favorável. Dos 5 oficiais da Chain Justice enviados, 2 foram mortos, os 3 restantes conseguiram fugir. Ficou claro que Equality era um lugar selvagem e que seus habitantes desrespeitam os direitos individuais. Ainda assim, não havia como individualizar a culpa, portanto não poderiam simplesmente explodir o planeta. A solução adotada pela Prime Justice foi autorizar uma excursão para resgatar os prisioneiros, com o uso de força letal autorizada. Essa excursão parecia mais um passeio no parque para os membros enviados. Equipados com exoesqueleto e canhões G, não havia como os habitantes de Equality se igualarem. Liderados pelo irmão de Yara, Leo Williams, eles seguiram os sinais dos bioaprimoradores da tripulação aprisionada. Em questão de minutos, derrubaram as paredes e resgataram os prisioneiros. Agora Harry tinha uma escolha: partir com os estrangeiros para uma vida infinitamente melhor ou ficar com sua família. Harry decidiu ficar, mas não antes de receber um comunicador que permitiria que ele mantivesse contato com os Williams, mesmo estando em outro planeta. Então o enviaram de volta para o Terceiro Anel. Henry agora era um fugitivo,
mas possuía algo que somente Marx tinha naquele planeta: informação. Com isso, Harry conseguiu informações sobre tecnologias que nunca havia visto em Equality. Mais que isso, suas palavras ecoaram além do que ele poderia imaginar. Começaram a surgir grupos revoltados com o domínio marxista ao redor do planeta. Ele poderia até ser um criminoso procurado, mas agora, Henry Edge, como ficou conhecido pelos habitantes do Terceiro Anel, era um herói. E ele sabia que teria que fazer algo se quisesse salvar todos os habitantes de Equality das mãos de Marx. Para salvar sua família e as novas gerações, Harry mudaria o mundo, começando com algo aparentemente simples: dinheiro. Enquanto isso, Marx utilizou esse resgate dos prisioneiros, que ele intitulou de ataque, como uma justificativa para a construção de naves espaciais, a fim de aumentar seus domínios. Demorou 3 anos, mas finalmente, utilizando os conhecimentos obtidos pela Sala da Luz e informação dos prisioneiros, alguns habitantes de Equality deixaram o planeta, infelizmente, apenas em busca de dominação de outros povos. O alvo da frota de naves, chamada de Armada Popular, era o pequeno planeta de mineração Manticore. As ramificações desse conflito abalariam completamente a estrutura social de Equality. Manticore, ano 529, dia 72. A parte menos iluminada do dia se inicia no planeta Manticore, que é quando sua principal fonte de luz, uma estrela e 2 satélites, ficam visíveis no céu ao mesmo tempo. Ali, podemos ver uma pesquisadora em meio a uma plantação dentro de uma estufa, recolhendo seus materiais para ir para casa, quando é surpreendida por um alarme que soava alto, fazendo também com que luzes vermelhas acendessem e apagassem alternadamente por todo o complexo. As comportas superiores do local se abriam, deixando a estufa exposta a céu aberto. A pesquisadora então corre pelo complexo, procurando a primeira saída que pudesse encontrar. Ao sair da estufa, porém, ela é surpreendida na sala que continha espécies animais de vários tipos. Todas as comportas estavam abertas, significando que todas as criaturas do centro de pesquisa estavam soltas e livres para andar por todo o local. Ao perceber isso, a pesquisadora vai pelo corredor a passos cada vez mais rápidos, até o momento que é surpreendida por uma multidão de pequenos lagartos. A doutora sabia que eram venenosos, e por isso correu ainda mais rápido na direção oposta, abortando o objetivo inicial de sair pela passagem principal do complexo. Os lagartos a perseguem sem hesitar, e parecem ser rápidos o suficientes para alcançá-la. A pesquisadora finalmente consegue chegar à saída alternativa, sentindo-se finalmente a salvo. No entanto, ao olhar para seu braço, percebe um pequeno furo em seu jaleco, manchado de vermelho. Durante sua fuga, ela acabou sendo mordida por um dos lagartos. A pesquisadora olha para suas mãos e percebe a imagem cada vez mais turva, até o momento em que desmaia no chão. Pelo seu crachá fixo no jaleco, é possível ver seu nome: Susan Bonner. Bem longe dali, em uma nave espacial, um jovem rapaz corre para o centro da nave, indo ao encontro do comandante. Sr. Bonner, acabamos de receber a notícia da frota M42 que o planeta Manticore parece estar sob ataque, diz o jovem que começa a ofegar pela corrida. Ao receber o fato, o semblante do comandante imediatamente se alterou. Ligue imediatamente para o Conselho de Resolução de Conflitos. Altere nossa rota para o Conselho e envie as sondas mais próximas para Manticore. Quero saber tudo o que está acontecendo lá, disse o comandante. Droga, não pode ser. É justo onde minha irmã está. O planeta Manticore não possuía um sistema de defesa muito desenvolvido. Já não havia muita gente ali, e agora que fora atacado, houve uma grande fuga de pessoas. O autor do ataque foi ninguém menos que Marx. Ele não passou muito tempo em Manticore. Logo que a situação do planeta estava estabilizada, ele retornou. Porém, enquanto Marx rumava ao planeta Manticore, Henry se manteve ocupado. O homem conseguiu manter contato com Prime através de um comunicador. Por meio dessa comunicação, Henry foi capaz de obter informações e criar sua própria moeda, baseada em tecnologia criptográfica, a qual ele chamou de Credits. Informação não foi a única coisa fornecida a Henry. Bens como geradores de energia, remédios, comida e roupa eram fornecidos ao homem, que os comercializava com os habitantes de Equality por meio de sua submoeda. Mercado negro sempre foi algo que existiu em Equality.
mas nunca dessa forma e nessas proporções. Henry chegava até mesmo a comercializar o próprio aparelho que recebia, enviava e gerava novas moedas credits. Ao descobrir o comércio que os habitantes de Equality estavam fazendo, Marx ficou preocupado, pois isso poderia representar uma ameaça a ele. As pessoas do Terceiro Anel estavam tendo acesso a bens jamais vistos por eles. Sua qualidade de vida estava melhorando, e aparentemente, logo não haveria diferença no estilo de vida do Segundo e do Terceiro Anel. Marx não podia simplesmente impor o fim desse comércio. Afinal, dentre os bens comercializados estavam comida e remédios, os quais representavam a diferença entre viver e morrer para vários indivíduos. Assim, Marx convoca uma reunião com os conselheiros. Ali é proposto o que parece ser a melhor opção: proibir a moeda. Os conselheiros concordam com a medida de forma unânime, e esta é posta em prática no dia seguinte. 3 semanas se passam, e aparentemente a grande maioria das pessoas continua comercializando como se nada tivesse acontecido. Algumas, por medo de punições, pararam, mas a grande maioria continuava, uma vez que a moeda virtual era invisível e anônima. Por mais que a troca de bens não fosse algo fácil de esconder, esta também permanecia na surdina, ou mesmo explicitamente, uma vez que muitos consideravam mais vantajoso morrer nas mãos do exército de Marx do que morrer sem alimentos ou remédios. Não apenas o comércio continuou, como também chegou a cidadãos considerados superiores pelo regime. Leon Kautsky, um líder do exército do Segundo Anel, estava com a filha muito doente. A família havia tentado todos os tratamentos e remédios disponíveis em Equality, mas nada parecia fazer a menina melhorar. Leon ouve falar então de remédios alternativos que estavam sendo comercializados no Terceiro Anel, através da Credits. Leon não mediu esforços para salvar sua filha, então foi imediatamente ao Terceiro Anel em busca dos tais remédios. Os rumores eram verdadeiros. Os remédios eram reais e eficazes. Ao iniciar o tratamento, a filha de Leon já demonstrou notável melhora. Leon começou então a desenvolver certa simpatia por essa ideia de fazer negócios para obter produtos de Prime. Essa atitude do líder do exército teve fortes consequências, especialmente devido à sua patente. Em poucos dias, espalhou-se pelo Segundo Anel que o líder do exército estaria fazendo comércio e obtendo produtos de Prime. Isso abriu precedentes para que outros cidadãos de alto escalão do Segundo Anel experimentassem e, em seguida, continuassem fazendo comércio dos produtos de Prime. Um senso de rebeldia pairava pelo Segundo Anel. Marx, ao saber do caso de Leon, o intimou para uma sessão, onde receberia punição por sua desobediência. Mas este nunca compareceu, pois até mesmo os membros do exército não queriam puni-lo, uma vez que também faziam comércio, e não o viam como algo ruim. Tudo isso culminou em uma guerra civil, desta vez não uma revolta no Terceiro Anel, mas no Segundo, o que indicava que a força militar do regime estava contra o próprio regime, algo nunca antes visto em Equality. Vendo a ameaça que crescia, Marx precisava acalmar as massas. Ele tentou desenvolver novas tecnologias e realizar experimentos com espécies recém-descobertas na conquista do planeta Manticore. Mesmo com toda a propaganda do regime e com alguns avanços científicos, a população continuava revoltada, sem indícios de que mudariam. Marx teve então a ideia de dominar mais um planeta, e nada melhor para unir a população do que um inimigo em comum. Em um discurso para os habitantes de Equality, ele disse que os planetas dos arredores estavam ficando cada vez mais ricos, graças ao comércio que praticavam, mas que isso tinha um custo. Pelas últimas viagens que fiz nos arredores do planeta, percebi que nossos vizinhos estão enriquecendo, enquanto nosso país vai para a direção contrária. A pobreza cada vez mais aumenta em Equality, disse Marx em uma clara mentira. Nunca os habitantes de Equality tiveram acesso a tantos bens de qualidade. A causa disso, o dinheiro. Desde que os habitantes do planeta começaram a utilizar dessa maldita moeda ilegal, os outros planetas vêm adquirindo mais e mais de nossos recursos naturais, enquanto nós dispomos de quê? De uma moeda que sequer existe. Não nos alimenta, não nos cura, não nos abriga. Nem sequer é algo que podemos segurar nas mãos. Prosseguiu o homem, interrompido por uma rodada de aplausos de seus conselheiros e membros do Primeiro Anel. Nos demais anéis, a população estava dividida, sem saber se deveria acreditar nas mentiras daquele discurso. Por isso digo a vocês, não se sintam culpados por ter utilizado desse dinheiro. A culpa não é de vocês. A culpa é daqueles que estão adquirindo nossos recursos e cortaremos o mal pela raiz. Afinal, esse dinheiro só tem valor
porque aqueles malditos dos outros planetas o aceitam e incentivam seu uso. Desta forma, vamos recuperar o que é nosso. Estamos preparando uma frota para dominar o planeta Lamia, e nossa vitória será certa. Peço a todos que deem o máximo de si nesses esforços. Finalizou Marx, instigando a multidão. Durante um mês, quase toda a produção de Equality se voltou para armas de guerra. Sempre que possível, Marx fazia algum discurso durante esse tempo para manter aceso o fogo da revolta nas massas, que parecia surtir algum efeito, embora a parcela da população que praticava o comércio escondido do governo continuava convicta de sua posição, sem explicitar isso por medo de represálias. Ao final de um mês, Equality estava pronta para o ataque e assim o fez, partindo com uma frota até o planeta Lamia. O planeta Lamia era apenas um dos pequenos planetas vizinhos de Equality, sem muitos habitantes, mas que se tornava cada vez mais próspero graças ao comércio que era praticado com planetas nas proximidades. Vendo a investida que Marx e seu exército estavam preparando, o Tribunal Privado Intergaláctico 8 apressou o processo que estava em andamento, para decidir se o ataque ao planeta Manticore foi ou não uma violação dos direitos naturais. Uma carta digital chegava ao painel de controle da nave onde o Capitão Bonar se encontrava. Era a resposta do Tribunal Privado Intergaláctico. A carta dizia: Senhor Bonar, informamos que após a devida deliberação, foi decidido que o ocorrido no planeta Manticore trata-se de uma violação dos direitos naturais, o que inclui o ataque à pesquisadora Susan Bonar. Como você é o parente mais próximo e contato de emergência da pesquisadora, cabe a você exigir ressarcimento e utilizar o uso da força se necessário. Além disso, por decisão unânime dos juízes, conferimos neste momento o status de fora da lei ao comandante de Equality, não estando mais este coberto por qualquer juiz desse território. O status poderá ser revogado caso se restaure o planeta Manticore ao estado anterior, faça o devido ressarcimento às vítimas e desista da investida contra o planeta Lamia. Isso era tudo que o Capitão Bonar precisava saber. Com essa nova informação, este ordenou que a frota partisse imediatamente em direção ao planeta Lamia, carregando a mais poderosa arma que dispunha, o Vazio Absoluto. Vazio Absoluto era sem dúvida a arma mais poderosa que a humanidade já havia criado. O princípio por trás de tal dispositivo era a antimaterialização. Infelizmente, para descobrir tal fenômeno, todo o planeta Oppenheimer foi consumido. Um acidente terrível, mas com uma descoberta incrível como resultado. Ao utilizar partículas G, elas deixam para trás uma quantidade de antimatéria, que normalmente se dissipa no próprio ar. Porém, quando coletadas e armazenadas em uma célula voltaico-gravitacional, elas poderiam ser disparadas. E uma vez utilizadas, elas desintegram tudo em seu caminho. Tamanho seu poder de destruição que apenas uma cápsula, que tem o tamanho de um carro, já tem poder destrutivo para eliminar todo um planeta. Por causa disso, praticamente todas as empresas de segurança privada proíbem completamente a entrada dessas células em planetas povoados. Sua pesquisa e produção é feita no espaço, em estações espaciais sem oxigênio, no completo vácuo, e é usado somente nas naves mais modernas e poderosas, como último recurso contra asteroides imensos ou estabilização de estrelas em supernova. Bonar finalmente chegou até Marx, bem a tempo de interromper sua invasão ao novo planeta. Este envia uma mensagem explicando toda a situação, intimando o homem para uma sessão no Tribunal Privado Intergaláctico. Marx, ao receber a intimação, pede aos pilotos que sua nave dê meia volta. Agora, estava de frente para a nave do comandante Bonar. A nave de Marx era a maior da frota. Não por acaso, era também a mais reforçada e com os melhores armamentos. Sem dar resposta alguma, simplesmente sua nave dispara contra a nave do comandante Bonar. Comandante, a nave sofreu danos consideráveis. Devo relembrar que estamos carregando um zero absoluto, e não podemos arriscar danos à sua estrutura, disse um dos subordinados a Bonar. Mas que diabos! Marx, ordeno que você pare agora. Desligue o sistema de defesa e permita a conexão de tripulantes entre as duas naves imediatamente, bradou o comandante, segurando o botão de gravação e reprodução de voz. A nave de Marx preparava mais um tiro. Ele vai atirar de novo, comandante. Não podemos levar outro tiro. Se ele atingir o vazio absoluto, vamos todos morrer, disse o subordinado de Bonar. Sim, isso significa que temos respaldo para a legítima defesa. Todas as tentativas de resolver tudo pacificamente falharam e estão registradas na caixa preta da nave,
Dispare quando pronto, tenente. Assim foi feito. Logo em seguida, uma carga de energia foi disparada, porém, parecia que ela estava se desfazendo no vácuo, não sobrando nada. Alguns operadores das naves de Equality achavam que o tiro havia fracassado. Porém, olhando com mais atenção, era possível ver algo como uma esfera negra vindo em sua direção. A esfera, de tamanho quase insignificante, atingiu a nave de Marx. Então, a nave começou a se desmaterializar. Tudo, desde a tripulação, a carga, as armas, tudo deixou de existir, fazendo jus ao seu nome. O vazio absoluto não deixou nada para trás. Dentre as naves que compunham a frota vinda de Equality, algumas, imediatamente após o ocorrido, fugiram. Algumas retornaram para Equality, querendo tomar para si o poder de Marx. Outras aproveitaram essa oportunidade para explorar a galáxia e viver suas vidas livres do tirano agora morto. Ainda assim, algumas ficaram e se renderam à frota de Bonar, com medo de sofrerem o mesmo destino de seu antigo líder. Bonar conseguiu reencontrar sua irmã, que era prisioneira em Equality, e apesar de ferida, estava bem. A mulher foi transferida para Prime imediatamente para receber cuidados médicos. Os habitantes de Equality foram avisados de tudo o que ocorrera com Marx, e que agora poderiam simplesmente escolher onde gostariam de morar. Muitos foram para Prime, alguns para outros planetas nos arredores, e um pequeno restante decidiu ficar em Equality. Ah, então por isso que esse planeta se chama Equality. Mas tio, por que você decidiu ficar aqui? Perguntou uma criança em uma roda formada por 8 crianças e um homem em um extenso gramado verde. Eu fiquei porque acredito que precisamos de gente que tenha presenciado o que aconteceu, visto com os próprios olhos. Ainda temos muito trabalho a fazer dentro e fora de Equality. Fora de Equality? Perguntou outra criança. Querido, está na hora. Meu irmão está aqui. O homem se levantou e disse para os pequenos: Agora eu tenho que ir. Próxima semana conversamos mais sobre a história dos planetas. Me lembrem de falar da mais nova galáxia descoberta. Então, o senhor se dirigiu à sala ao lado, onde encontrou um homem, com roupas muito refinadas e o cumprimentou. Há quanto tempo, Miles? Digo, senhor almirante. Já disse que não precisa dessa formalidade toda. Somos família agora, senhor Ed. Como preferir. Então, já está na hora de partir? Espero pôr um ponto final em toda essa história. Então os três, Miles, Henry e sua esposa, saem em direção à nave, enquanto no céu é possível ver um sol brilhante com um anel estelar composto por painéis, típicos do projeto Solaris de Prime, feitos para coletar energia. E assim termina a Guerra dos Planetas.